de hoje, que é a nossa aula 2, no caso, né? Vou falar sobre sistemas ósseos e muscular. Então, quando a gente fala de sistema ósseo e muscular, a gente precisa pensar que os dois, dentro do nosso corpo, eles têm que trabalhar em conjunto. Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo e precisa entender também a importância dele no nosso dia a dia. Tá? Então, ó, a importância de entendermos o nosso próprio corpo. Todo ser humano possui a necessidade de conhecer seu próprio corpo, visto que o mesmo está envolvido em todas as atividades que realizamos ao longo do dia. Então, para a gente poder realizar essas atividades que a gente faz diariamente, né, essa correria que a gente vive no dia a dia, a gente precisa conhecer quem? O nosso corpo, e também conhecer os nossos limites. E quem que proporciona isso tudo para nós? São os músculos e os ossos. E nesse processo eles vão caminhar juntos, tá? Desde o simples fato de se espreguiçar ao acordar, as atividades esportivas realizadas, os movimentos necessários para realizarmos nossas atividades no trabalho, os acidentes que podem acontecer em nosso cotidiano, enfim, a gente sempre vai estar fazendo com que os nossos músculos e esqueletos, eles trabalhem em prol de quem? Do bem-estar e das nossas necessidades diárias, tá? Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter em mente que a gente sempre vai estar trabalhando os dois, certo? Tanto o nosso músculo quanto os nossos ossos. E a gente vai entender isso um pouquinho mais adiante, tá? Se fosse inútil, eles iriam estar inúteis. Por quê? Porque um, como eu já falei, precisa do outro para a gente poder ficar o quê? Ficar em pé, para a gente poder se movimentar. Então, eles precisam trabalhar juntos, tá? A gente também precisa entender que dentro dessa parte muscular e óssea, a gente vai encontrar quem? O cérebro. Por quê? Porque o cérebro ele vai ser por dar informações para os nossos órgãos, inclusive para quê? Para a gente poder realizar todos os movimentos que a gente realiza no nosso dia a dia. Um exemplo bem simples e bem legal para a gente entender melhor como que isso tudo trabalha, é a gente fechar os olhos e tentar colocar o nosso dedo indicador na ponta do nariz. Você vai achar difícil, lógico, a gente vai achar difícil, porque quando a gente fecha o olho, consequentemente, a gente fica perdido, né? Então, quem que vai dar essa informação quando a gente faz o processo com o olho aberto? É o cérebro, certo? E quem vai dar a informação para o cérebro quando a gente está com o olho aberto? São os olhos, né? Ele que vai dar essa informação. Então, o cérebro, ele também vai ser o grande responsável por a gente trabalhar os músculos e o esqueleto, né? Junto, eles têm que trabalhar junto, e também ele que vai dar essas informações para os nossos órgãos, né? Principalmente que órgãos? Os órgãos do sentido, né? Como eu dei o exemplo aqui, a gente, para colocar a ponta o dedo na ponta do nariz, a gente precisa de quem? Dos olhos, tá? O sistema esquelético e muscular, eles são capazes de executar uma grande variedade de tarefas. Eles podem trabalhar sem que percebamos, como quando automaticamente nós nos inclinamos para manter o equilíbrio ao virarmos uma esquina em uma bicicleta. Isso envolve uma dezena, dúzias de músculos, ou seja, vai envolver quem? O osso da coluna, do quadril, vai envolver os ombros, e naturalmente vai envolver o controle do cérebro, porque a gente precisa, tudo que a gente for fazer, a gente precisa pensar no que a gente está fazendo, certo? Outras ações físicas, elas precisam de bastante raciocínio e necessitam de uma concentração enorme, habilidade e prática. Por exemplo, um atleta ou um nadador, eles podem atuar e fazer trabalhar o esqueleto inteiro e os músculos. Por quê? Porque geralmente a natação é considerada um esporte completo, que vai trabalhar todos os músculos e, consequentemente, vai trabalhar toda a nossa parte esquelética. E vai exigir uma força tremenda na hora da realização de qualquer nado, certo?
Tem outros esportes também que trabalham nossos músculos por inteiro, né? Além da natação, a gente tem o atletismo, né? Que é dividido em várias etapas, corridas, saltos, né? Lançamentos, arremessos, que são os esportes mais completos que a gente tem hoje mundialmente, tá? Um concertista pode usar apenas os ossos e músculos das mãos e braços, mas os movimentos, por quê? Porque os movimentos, eles são pequenos, delicados e muitíssimo preciosos, né? Então, olha a diferença, né? A natação, por exemplo, ela vai exigir de todos os músculos. Já um concertista, ele vai utilizar mais, na verdade, as mãos e os braços para realizar os movimentos, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor do sistema ósseo. Por que precisamos de um esqueleto? Você alguma vez já pensou por que precisamos de um esqueleto? Então pense na carne que você vê no açougue. Ela é macia, né? Como os nossos músculos. E outros órgãos que a gente também tem no nosso organismo, que também eles são macios. Sem o esqueleto, no caso, e a combinação com esses músculos, nós cairíamos como um saco vazio. Por quê? Porque o músculo ele não tem uma sustentação ele sozinho, então ele precisa dos ossos. Então, nossos músculos eles são fortes, mas sem o esqueleto, ele não teria nada para manter a gente no lugar, para a gente poder ficar em pé e para a gente poder se movimentar, certo? Alguns órgãos eles precisam de mais proteção do que os outros. Por exemplo, o cérebro, a medula espinhal, eles são protegidos pelo nosso crânio e pela nossa espinha dorsal, que no caso é a nossa coluna. Já o coração, os pulmões, fígados, intestinos, todos eles são protegidos por quem? Pelas costelas, né? Os ossos do quadril e também pela nossa coluna. Então, olha que função importante que tem o nosso esqueleto. A função principal do nosso esqueleto, né, além, lógico, do movimento, ele também tem a função de proteção dos nossos órgãos, que no caso seriam, né, o cérebro, a espinha, a medula espinhal, o coração, pulmão, fígado, tá? Então, sem os nossos ossos, a gente só teria os músculos e, na verdade, a gente nem ficaria em pé. Então, o osso e o músculo, eles têm que andar juntos e eles são muito importantes pensando no conhecimento do nosso corpo, tá? O sistema formado pelo esqueleto e os músculos, eles são fortes, porém são flexíveis devido à musculatura, né? Ele protege os órgãos mais importantes e permite movermos livremente. Nosso esqueleto, eles têm de 206 ossos. Algumas nomenclaturas vão falar que é 208, vai variar por 210, mas vamos nos basear na nossa apostila e focar nesses 206 ossos, tá? No recém-nascido, eles vão ter mais de 300 ossos. Ah, mas por que, professora, que eles vão ter mais de 300 ossos? Porque o recém-nascido, geralmente, ele vai ter alguns ossos que vão possuir, no primeiro momento, bastante cartilagem. Então, até fazer a formação e junção desses ossos, eles vão apresentar, né, no momento em que nascem, mais de quando nascem, né, esses 300 ossos, tá? Por quê? Porque também tem a cartilagem ali no processo. Mas será que perdemos osso com o tempo? Não, a gente não perde osso. Como eu falei, né? O que acontece é que a cartilagem ela se une e aí os ossos eles se fundem e formam um só. Um exemplo bem claro para a gente entender é que quando o neném nasce, geralmente a gente coloca a mãozinha na cabeça dele e lá vai ter a moleira, né? Que geralmente o povo mais antigo fala. E aí, quando a gente cresce, coloca a mão aqui na cabeça, pode ver que ele já entrou em processo de junção, né? Do osso. E aí, por isso, esses ossos eles vão diminuindo com o tempo. Não é que a gente vai perdendo, né? Eles vão se fundindo um com o outro para formar um único osso. Então, por exemplo, o nosso crânio, ele é formado por vários ossos.
Por exemplo, o osso da frente é chamado de parietal, essa parte da testa, né? Aqui são, na verdade, desculpa, na verdade, o da frente aqui da nossa testa é o frontal, em cima, né, com a junção da moleira, são os parietais, estão vendo que já são dois, né? Duas formações ósseas. Aqui do lado é o temporal, atrás é o occipital, certo? Então, olha o tanto de ossos que a gente tem no crânio, além dos ossos faciais, tá? Então, é só para a gente compreender um pouquinho melhor. A gente vai ter 206 ossos, né, quando a gente entra no processo de fase adulta, e o recém-nascido são 300 ossos devido a ainda terem muita cartilagem, né, no seu processo, e ainda que elas vão se difundirem para depois chegar aos 206 ossos, tá? Nós temos muito mais músculos do que ossos. Nós temos cerca de 656 músculos, que vão constituir 1/3 total do peso de uma mulher e quase metade do peso de um homem, certo? Além da nossa parte também óssea, né, que a gente não pode esquecer, que essa questão óssea também ajuda nessa questão do peso, tá? Ok? Aí agora, vocês vão ver na figura um esqueleto, né? E aí dentro desse esqueleto, vai trazer aqui para nós, alguns nomes que vão compor os nossos ossos, né? Por exemplo, o crânio, em cima da nossa boca, né? O maxilar, embaixo a gente chama de mandíbula, a clavícula, a escápula, o úmero, que é o nosso osso do braço, o externo, que é a parte da frente, onde faz a união das costelas. A gente vai ter a coluna vertebral, que ela também vai vir aqui do ladinho, né? Ó, separando a região cervical, torácica, lombar, região sacral, o nosso cóccix, que é aquele ossinho que quando a gente senta, geralmente a gente consegue perceber ele. E no antebraço, né, a una, o rádio, aqui na parte da nossa pelve, não se chama bacia, tá, gente? Pelo amor de Deus, esquece essa nomenclatura, bacia, não tem bacia, é pelve, chamado cintura pélvica, tá? Na cintura pélvica a gente vai ter essa partezinha do osso que a gente costuma sentir quando a gente dá uma leve apertadinha aqui na barriga, né? A gente consegue assistir, na verdade, sentir, que é chamado de ilho. A gente tem na mão, né, os carpos, os metacarpos, os dedos, que são chamados de falanges. A gente vai ter na parte inferior, né, o fêmur, que é o maior osso que a gente tem no nosso corpo, né? A gente vai ter na parte aqui da frente, né, na região frontal aqui, a gente vai ter o pubis, né, que é onde ficam as nossas partes íntimas. Quando a gente senta, a gente também sente outro ossinho, que ele aparece um pouquinho mais que o cóccix, que é o isquio. A gente tem a patela, que é aquele tipo uma rodelinha que a gente tem no joelho, a tíbia, que é a parte, que é esse ossão da frente, né, da nossa perna, a fíbula, que vem logo ao lado para complementar. Nos pés a gente vai ter os tarsos, metatarsos, também vamos ter as falanges, assim como nas mãos. Então, assim, ó, é um simples esquema do nosso sistema ósseo, tá? E aí na coluna, como eu falei para vocês, vai separar também, né, região cervical, torácica, lombar, sacral, e aí a medula espinhal ela vai passar por dentro das nossas vértebras, tá? Que são essas pequenas estruturazinhas aqui, ó, interligadas, ok? Então vamos lá, continuando. O sistema esquelético e suas funções. A coluna vertebral serve de apoio para as outras partes do esqueleto. Além disso, né, as vértebras, elas têm um canal por onde passa a medula nervosa ou a medula espinhal, que fica assim muito bem protegida. Como a coluna é feita de vértebras que se articulam, né, através, lembra, das cartilagens, nós podemos realizar movimentos para frente, para trás, para o lado, de rotação. Então, o sistema esquelético ou esqueleto, ele consiste em um conjunto de ossos, né, cartilagens e ligamentos que se interligam para formar o arcabouço do corpo, ou seja, né, a estrutura do nosso corpo, e desempenhar várias funções, tais como, né, como eu já falei lá em cima, o sistema esquelético,
Ele vai ter a função de proteção, né, dos nossos órgãos, como coração, pulmão, sistema nervoso central. Ele vai ter a função de sustentação e conformação do corpo. Ele também vai ter a função de armazenamento de cálcio e fósforo. Durante a gravidez, a calcificação fetal se faz em grande parte pela reabsorção desses elementos armazenados no organismo materno. Por isso é interessante, não só quando a gente está grávido, né, mas em toda a nossa vida, a gente ter uma alimentação bem saudável e geralmente bem balanceada, né? Tentando acoplar os micronutrientes, os macronutrientes, que vão conter o quê? Cálcio, fósforo. Então, olha como que é importante. Desde o processo fetal, a gente já tem que ter essa noção dessa boa alimentação, porque é ali que vai se formar o sistema esquelético do bebê. Então, a gente precisa ter uma alimentação voltada, né, para esses tipos de minerais e nutrientes, tá? Outra função, ele vai ter o sistema, função de alavancas que vão ser movimentadas pelos músculos, né, permitindo o deslocamento do nosso corpo, no todo ou em parte, né, dependendo do membro que a gente quer movimentar. Ele também vai ter a função de produção de várias células do sangue. Eu não sei se vocês já viram falar, mas a nossa calcificação óssea, ela passa por toda uma estrutura celular, certo? E ali, dentro do nosso osso, por incrível que pareça, a gente também tem a produção de sangue. Então, é por isso a gente precisa cuidar bem dos nossos ossos, principalmente pensar nesses alimentos que têm o cálcio, que têm o fósforo, porque eles são os grandes responsáveis por deixar os nossos ossos saudáveis, tá? Pensando que mais para frente, se a gente não consumir esses tipos de alimentos, a gente vai desencadear uma doença que hoje ela tá bem visível, que é a osteoporose, tá? Através da osteoporose, a gente pode desencadear outros tipos de doenças que vão estar ligadas a quem? A produção dessas células sanguíneas, tá? E o nosso osso, os nossos ossos, eles são os grandes responsáveis por essa produção. Então, cinturas articulares. A cintura escapular, ou simplesmente a escápula, né, na anatomia, é a porção mais elevada do membro superior, ou seja, ali na escápula, ela vai ser formada, né, composta pela cabeça do húmero, que é aquele osso que a gente tem no braço, e a gente vai ter ali também a junção da clavícula. Então, para formar a cintura escapular, nós vamos ter a junção de 3 ossos, certo? A escápula, a cabeça do húmero e a clavícula. E eles vão se conectar entre si por quem? Pelos ligamentos e vão ser separados pelas cartilagens. Então, todas as junções de ossos, né, que são chamadas de articulações, a gente vai encontrar ali ligamentos e também cartilagem dentro desse processo. Porque imagine vocês um osso roçando no outro. Não iria dar certo, né? Consequentemente, assim que a gente já entrasse em processo de, né, naquela fase com o bebê, que a criança já está andando, a gente já ia ter um desgaste ósseo. Então, por isso que é fundamental a gente ter o quê? O ligamento para fazer esse processo de movimentação e a cartilagem para fazer a absorção do impacto desse osso, tá? Na verdade, dos ossos, né? Para um não ficar esfregando no outro, ok? E aconteceu o desgaste. Então, a junção da cintura escapular é mais ou menos do jeito que está aqui na figura ao lado, ó, né? Aqui na primeira figura a gente tem uma escápula, né? Junto com a clavícula ali, não sei se está dando para ver aí, eu acho que sim, né? Que ela tá uma imagem de costas. E aí do lado, logo ao lado, em verdinho aí, ó, tem, né, a partezinha onde tá a cabeça do húmero, né, que vai fazer a junção e a ligação entre a escápula e a clavícula, tá? Ok? Composto por braço, antebraço, pulso e mão, o braço só tem
um osso, o húmero, que é o osso do membro superior. Então, geralmente, a gente costuma confundir, né? A gente chama o braço braço de uma forma geral. Não, a gente tem que entender que o nosso braço ele é formado de braço e antebraço. E que o osso, né, do braço é chamado de húmero, tá? Aí lá embaixo a gente já vai ver, ó, o antebraço ele é composto por dois ossos, que são o rádio, que é o osso longo e que forma um cúbito, um, que forma com o cúbito, una, o esqueleto do antebraço. Então, a una também é um osso longo e se localiza na parte interna do braço. Então, quando vocês forem mexer as mãos, mexam o dedão, por exemplo. Quando vocês mexerem o dedão, vocês vão sentir o nervinho aqui que vai passar em cima do nosso antebraço aqui. Esse osso que passa aqui por cima do nosso antebraço, ele é chamado de rádio, tá? Como se a gente fosse ligar o rádio, ó, o botãozinho do meu dedo. Então, lembrem-se, né, com o dedão, né, a gente vai lembrar que o osso do nosso antebraço, que passa aqui nessa parte frontal, aqui, na parte de cima, é o rádio. E o outro é a una, que vai passar aqui, ó, na lateral, né, na parte de fora aqui do nosso antebraço, ok? Lembra, braço, então, o húmero, né, e antebraço, rádio e una, ok? Que vão formar, né, o rádio e a una no antebraço. A mão já é composta pelos seguintes ossos. Nós vamos ter na mão os ossos do carpo, que são os ossinhos pequenos, que vão estar posicionados aqui no meio das nossas mãos. E depois, mais à frente um pouquinho, que faz a junção com os dedos ali, a gente vai ter os metacarpos. E na sequência dos metacarpos, nós vamos ter as falanges, que são os dedos. Aí a gente tem a falange proximal, a falange medial, que é a falange do meio do dedo, e a falange distal, que é a pontinha do nosso dedo, tá? Então, os dedos são chamados de falanges. Os ossos do carpo, eles são constituídos por 8 ossos dispostos em 2 fileiras. São uma porção do esqueleto que se localiza entre o antebraço, né? Ó, o antebraço e a mão, ok? E o metacarpo, né? A porção dos ossos que localiza entre o, né? Ó, entre o carpo e as falanges, ok? Vai ficar no meio ali da junção entre as falanges e o carpo, tá? Aí um exemplo, né? Que vem na sequência, já tá mostrando aí, ó, né? A função, tá vendo? Da nossa aqui, ó, a junção da nossa cintura escapular, né? A clavícula, a escápula, o húmero, né? A cabeça do húmero ali em cima. Aí a formação do nosso braço, né? Que é o húmero. E na sequência, a formação do nosso antebraço, como eu falei para vocês, né? O rádio e a una. Aí, logo na sequência, a gente vai ter a cintura pélvica, ou pelve. Lembra, esquece bacia, não tem nada de bacia. É pelve, ok? A pelve ou pelvis, né, conecta os membros inferiores ao tronco, né, a nossa parte superior. Podem distinguir o homem da mulher. Nas mulheres, a nossa cintura pélvica, ela costuma ser mais larga, tá? Por quê? Porque ela tem que ter uma representação e adaptação para o parto, certo? E aí a nossa pelve é composta por uma série de ossos, quase sempre apresentados não, né? Sempre apresentados pelos seguintes componentes, que são o sacro, né? Que é a parte de trás, aqui, né? Que contempla também a nossa coluna. A gente tem o ilho, que é esse ossinho que a gente consegue sentir quando a gente toca o nosso abdômen. O isquio, que é aquele ossinho que tá mais na parte de baixo aqui, ó, quando a gente senta, geralmente a gente sente ele, tá? E aí na frente a gente vai ter o pubis, que é responsável por proteger ali a nossa parte genital, tá? É nessa estrutura que insere-se os membros inferiores e apoia-se uma série de músculos ligados ao movimento. Então, aqui, na cintura escapular, a gente vai ter a ligação de que osso? O fêmur, tá? Que é o osso da coxa, que é o nosso maior osso. Então, ele vai se ligar aqui, ó, a nossa cintura escapular.
Tá vendo? Logo na sequência já vem uma imagem, ó, sobre os membros inferiores, né? O ilho, aqui, ó, como eu falei, o fêmur, né? Aqui é a cabeça do fêmur, que você vai conectar, lembra? Com a cintura escapular através de ligamentos, através da cartilagem, para não deixar um osso esfregar no outro. A gente vai ter o pubis, o isquio, além do fêmur, né? Vai vir na sequência a patela, a nossa tíbia, a fíbula, os ossos do tarsus, metatarsos, falanges. Tá vendo que no pé aqui, ó, a gente também tem a mesma estrutura que a gente tem na mão, só que a nomenclatura é diferente, certo? Em vez de ser carpo, é tarso, porque se refere a pé, tá? Aí, ó, são maiores e mais compactos, adaptados para sustentar o peso do corpo, para caminhar e correr, compostos, né? E aí eles são compostos pela coxa, perna, tornozelo e o pé. A coxa tem o osso chamado que fêmur, né? Que se articula com a pelve pela cavidade catiloide. E aí, através dessa cavidade catiloide, que vai fazer a junção do fêmur com a cintura escapular, ok? A perna é composta por dois ossos, né? A tíbia e a fíbula, que antes era chamado de perônio e agora mudou a nomenclatura. A tíbia é o osso mais interno e a fíbula é o osso situado ao lado da tíbia, como a gente viu na imagem aqui, tá? Os dedos são prolongamentos articulados que terminam nos pés. O pé é composto pelos ossos do tarso e metatarsos e os ossos dos dedos que são chamados de falange. O metatarso é a parte do pé situada entre o tarso e os dedos. O tarso é a porção de ossos posterior do esqueleto do pé, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema muscular. Ficou alguma dúvida sobre essa questão do sistema ósseo? Pode abrir o microfone e perguntar, tá? Se ficou alguma dúvida. Se não ficou, não tem problema não. Ao final, a gente tira a dúvida. Tranquilo? Posso continuar? Tudo certo, pode continuar. Então, tá. Então, vamos lá. O sistema muscular. Todo movimento do corpo e órgãos internos é executado pelos músculos, formados de milhares de fibras que se contraem para produzi-los. Os músculos, eles têm duas prioridades, que é a elasticidade e a excitabilidade. A primeira refere-se à capacidade de aumentar o seu comprimento e logo voltar ao seu tamanho normal, né? A elasticidade, ela faz esse processo, né? Ele aumenta o comprimento e volta ao seu tamanho normal. Essa capacidade só se perde quando a pessoa morre. Isso é óbvio, né? E essa excitabilidade, ela está relacionada com a sensibilidade dos músculos aos impulsos nervosos ou a estímulos mecânicos externos, como picadas, mudança de temperatura, passagem de corrente elétrica, entre outros. O sistema muscular dos animais é o conjunto de órgãos, né, muscular, que lhes permite moverem tanto externa como internamente. O sistema muscular dos vertebrados é formado por 3 tipos de músculos. E aí, dentro da composição muscular, nós vamos ter o músculo cardíaco, o músculo estriado e o músculo liso. Então, na composição muscular, a gente vai ter a formação desses 3 músculos, o cardíaco, estriado e o liso, tá? O músculo esquelético ou estriado, ele já, dentro da sua composição, ele vai apresentar estriações nas suas fibras. E eles vão ser responsáveis pelos movimentos voluntários. E esses músculos, eles vão se inserir nos ossos, nas cartilagens, e vão contribuir com a pele e o esqueleto para formar o invólucro exterior do corpo. Ou seja, né, ele vai fazer essa junção para formar o nosso corpo. Com quem? Com a pele, com o esqueleto, né? E então os 3 vão ter que caminhar juntos, tá? Então, o sistema, onde a gente pode encontrar os músculos esqueléticos e estriados? A gente pode encontrar os músculos esqueléticos e estriados no nosso braço, no nosso antebraço, na nossa coxa, na nossa perna, no nosso abdômen. Então, esses músculos
que eu acabei de falar, esses locais do nosso corpo, a gente vai encontrar o músculo esquelético estriado, tá? Aí aqui, ó, tem uma imagem, né, do músculo esquelético, tá vendo, ó, que ele tem umas partezinhas que vão ter algumas linhazinhas e vão complementar com essa parte roxinha aqui. Então, geralmente, a gente encontra, né, o músculo estriado esquelético no braço. Tá vendo que ele dá até um exemplo aqui, ó, de onde a gente vai encontrar esse músculo? Que esse músculo que tá aparecendo aqui na imagem é chamado de bíceps, né? É um dos maiores músculos que a gente tem no nosso braço, tá? E ali a gente vai encontrar, então, o músculo esquelético estriado. As cartilagens, elas contribuem com a pele e o esqueleto para formar o invólucro interior do corpo, né? Como eu já falei ali em cima. Os músculos constituem aquilo que vulgarmente se chama de carne, né? Os antigos, geralmente, eles costumam falar, né? Ah, eu tô com uma dor nas minhas carnes, e na verdade não é carne. A gente tem que lembrar que é chamado músculo, tá? Os músculos esqueléticos, eles são considerados músculos voluntários, pois se movem quando você quer, diferentemente do músculo cardíaco, que forma as paredes do coração, e os músculos lisos, que controlam a respiração, digestão e outras que realizamos sem pensar. Nestes dois casos, eles são considerados músculos involuntários. O movimento dos músculos é controlado pelo sistema nervoso. Então, tá vendo lá, ó, o músculo estriado, a gente consegue fazer com que ele se movimente, né? A gente vai ter movimento voluntário, né? Eu tô fazendo flexão e extensão do meu braço, mas eu estou fazendo porque eu quero, certo? É um processo voluntário. Já o músculo cardíaco e o músculo liso, eles vão ter, lembra, movimentos involuntários. A gente vai encontrar o músculo cardíaco nas paredes do coração, e os músculos lisos a gente vai encontrar nos nossos órgãos, né, como intestino, rins, tá? E aí são chamados de músculos lisos, ok? É que a gente pode encontrar também nos pulmões, que, como disse ali, né, ele vai controlar a respiração, tá? Aí, no processo falando sobre o sistema muscular, a gente tem uma imagenzinha aqui, ó, de alguns músculos, né, que a gente vai ter no nosso organismo, encontrar no nosso corpo, que são o músculo da face, a gente vai ter o músculo, né, do abdômen, como eu falei, o reto abdominal, o oblíquo, a gente vai ter, né, no peitoral maior, peitoral menor, o deltoide, que vai se encontrar aqui no ombro, a gente vai ter o bíceps, o tríceps, que é o músculo do tchauzinho, que eles falam, na perna a gente vai ter o quadríceps, que é formado por esse tanto de músculos aqui, ó, vasto lateral, iliopesoas, pectíneo, adutor longo, reto femoral, tá? São só alguns nomes que vão ter aqui desses músculos, só para a gente poder identificar mais ou menos aonde ficam esses músculos, tá? Nas costas a gente vai ter o grande dorsal, o trapézio, que é esse músculo que passa aqui pela extensão do pescoço, né? Como eu falei, a gente vai ter o temporal, que, né? Lembra que a gente tem o osso temporal, ele também vai ser chamado de músculo temporal. A gente tem o glúteo, que é o músculo do bumbum, né? O gastrocnêmio aqui, que vai formar a nossa panturrilha, tá? Então, são só alguns exemplos. Para a gente entender melhor, os nossos músculos, eles têm o processo de movimentação, e a gente vai entender um pouquinho melhor como esse processo funciona. A gente tem os músculos antagônicos, ou seja, antagonistas, e também vamos ter os músculos protagonistas. Os músculos, eles estão ligados direta ou indiretamente, né? Via tendão aos ossos e trabalham em pares antagônicos, ou seja, enquanto um músculo do par se contrai, o outro que causa o deslocamento oposto da articulação, ele vai relaxar. Então, ó, eu contraí o músculo, né, aqui, ó, fazendo o movimento de braço, né, eu vou contrair que músculo? Eu vou contrair o bíceps e vou
relaxar o tríceps, certo? Quando eu faço a extensão do meu braço, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o movimento contrário, certo? Então, os músculos antagônicos, eles são responsáveis por esse processo, certo? Aquele que contrai vai ser o músculo protagonista e o que vai relaxar vai ser o músculo antagonista, tá? Aí, de forma a produzir os mais diversos movimentos, como as diferentes expressões faciais, o andar, o costurar, são exemplos desses músculos para a gente fazer esse processo. Esse parceiro, ele trabalha no sentido contrário ao seu, né? O músculo antagonista. Isso acontece porque, se depender do músculo, ele não volta à sua posição inicial. Então, por isso que a gente precisa ter os dois, tá? Cabe ao outro músculo se contrair e fazer o primeiro voltar à sua posição de relaxamento. Esses pares de músculos são chamados de músculos antagônicos e sempre trabalham em sentido oposto. Exemplo, o bíceps e o tríceps, como eu trouxe aqui para vocês, tá? Os tendões. Os tendões, eles são cordões resistentes, não contráteis do tecido conjuntivo, que no caso seria o colágeno, que insere em cada extremidade de um músculo ao outro e transmite força da contração muscular para o osso, gerando assim o movimento. E aí a gente tem o quê? A ligação dos músculos e dos ossos. Lembra que eu falei que a ligação dos dois, elas podem ser por ligamentos ou por tendões, tá? Que vai fazer essa junção do osso com o músculo, ok? Aí aqui, ó, na imagem, ela já traz aqui, ó, tendão, língua, músculo ao osso. Essa partezinha branca aqui, ó, é chamada de tendão, tá? É ele que faz o processo de ligação e de movimentação do músculo com o osso, tá? Ok? Então, os ligamentos, né? Além do tendão, a gente tem que lembrar também que o ligamento também faz esse processo, tá? Ligamentos, eles são tecidos semelhantes aos tendões que circulam nas articulações e conectam um osso ao outro, tá? Aí aqui do lado, né, a gente tem aqui, ó, ligamentos que unem osso a osso, né? Tá vendo essa partezinha branca aqui, ó? São os ligamentos. A gente vai encontrar. Aqui tá dando um exemplo só da mão, tá? Mas a gente vai encontrar eles no tornozelo, a gente vai encontrar eles no joelho, no ombro, tá? Que são as articulações que a gente mais se movimenta, mais movimenta no nosso dia a dia, tá? Aí, dentro desse processo todo, né, para a gente entender o sistema muscular e ósseo, a gente vai ter, dentro da anatomia humana, que é a parte que a gente viu, a gente vai ter a biomecânica dos exercícios, ou seja, quais músculos a gente vai usar durante alguns exercícios. Aí, eu trouxe aqui, ó, a seguir veremos algumas informações sobre os quais músculos são exigidos durante a prática de uma atividade física ou exercício físico. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é o abdominal. Ou seja, na hora de fazer o abdominal, a gente precisa entender qual músculo que eu quero trabalhar. Ah, é o reto abdominal? É o transverso abdominal? É o músculo oblíquo interno? É o músculo oblíquo externo? Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre a realização do abdominal, a gente precisa entender qual músculo a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, se eu for fazer um abdominal simples, né? Que a gente só levanta e volta, né? Levanta e volta. Faz a flexão e extensão aqui da nossa parte superior, né? Deitado ao chão, a gente vai estar trabalhando o reto abdominal, que é essa parte mais frontal aqui do nosso abdômen. Para a gente trabalhar a parte lateral, né? Que são os músculos oblíquos e transversos, a gente tem que manter a postura na lateral. Então, eu posso fazer um abdominal, né, de lado, usando a perna e o braço, né? Eu posso fazer aquele abdominal em que eu vou com a minha mão, tudo isso no chão, tá? Que eu vou com a minha mão lá para encostar no meu pé, certo? Fazendo o movimento de rotação aqui na lateral, tá? Então, ó, olha como que é interessante. Para todos os movimentos que a gente for realizar, a gente precisa saber
qual músculo que a gente quer trabalhar, ou pelo menos entender como funciona o processo do nosso organismo, né? É igual chegar lá na academia e falar assim, meu Deus, eu vou fazer um abdominal. Mas por que que o professor ou o instrutor passou esse abdominal para mim? Para quê? Mas eu quero trabalhar só a parte lateral. Será que esse abdominal vai corresponder ao que eu quero? Então, é interessante a gente conhecer um pouquinho do nosso corpo, saber o que vai ser trabalhado, ou de que forma que a gente vai trabalhar, tá? Então, assim, fica a dica para vocês aqui de algumas atividades e exercícios que vocês podem entender na hora do processo, tá? Aqui na sequência eu trouxe uma pessoa que está realizando uma corrida, né? Então, dentro do processo da corrida, a gente vai usar vários músculos, ok? Mas eu trouxe os músculos que mais vão ser acionados durante a corrida, que aqui, ó, era para estar um pouquinho mais em cima aqui a imagem. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Peraí, só um pouquinho. Para mostrar para vocês. Aqui na corrida, essa partezinha aqui, ela tinha que estar mais para cima. Deixa eu só ver se eu consigo arrumar. Ah, consegui. Então, olha, vai exigir dos meus braços, porque na hora que eu corro, eu tenho todo um ritmo para seguir, certo? Na hora da minha movimentação de corrida. Então, olha que interessante. Além dos músculos das pernas, nós também vamos utilizar os músculos dos braços, certo? E aí, aqui dentro da imagem, nós vamos ter o bíceps e o deltoide, que é o quê? O bíceps é o músculo do braço e o deltóide é o músculo do ombro. Também, durante o processo, que acho que a imagem deu uma configurada aqui, a gente vai ter o trabalho do glúteo. O glúteo, ele é um músculo do bumbum, certo? Então, ele também vai estar trabalhando nesse processo. A gente vai ter também os isquios tibiais, que são os músculos que ficam bem nessa partezinha de baixo aqui do bumbum. Lembra que quando eu falei do osso, que é o osso que quando a gente senta, a gente consegue sentir ele, tá? Então, vai trabalhar ele também. A gente vai ter no processo de corrida a panturrilha, tá vendo que ela fica bem contraída na hora da corrida? E a gente vai ter na coxa aqui os músculos do quadríceps, tá? Que lembra o vasto lateral, o vasto medial, eles vão participar todos desse processo. Na sequência, eu trouxe também, pensando na prática esportiva, eu trouxe um exemplo do basquete, tá? Aí, no basquete, olha os músculos que a gente vai trabalhar. Eu só dei o exemplo aqui do movimento do braço, tá? Mas pensando que no basquete, a gente também vai ter o movimento da perna, tá? Então, a gente vai estar trabalhando na hora do arremesso o flexor dos dedos, o braquioradial, que ele fica aqui no antebraço, tá? A gente vai ter também o deltóide anterior, que é a parte mais na frente aqui do nosso ombro. Vai ter a gente vai usar, né, o peitoral maior, a gente vai usar o tríceps e o bíceps, tá? A gente não pode esquecer que nesse processo a gente vai utilizar os dois, tá? Eu trouxe, assim, para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu trouxe bem simples. Aqui também eu trouxe, né, para os amantes do futebol aí, na hora do chute, também quais são os músculos que nós vamos usar durante o chute. Então, olha, por incrível que pareça, na hora do chute, a gente utiliza também algumas partes superior, assim como a corrida. Então, ó, aparece aqui o deltoide, vai aparecer aqui o bíceps, o tríceps. Eu não coloquei porque eu queria dar mais foco na parte inferior. Aí, na parte inferior, olha o tanto de músculos. Eu coloquei os mais básicos, mas tem mais. Olha o tanto de músculo que a gente vai utilizar na hora da realização de um chute. Pensando no equilíbrio, né? Pensando em toda a estrutura corporal, a gente precisa estar com o abdômen bem preparado para poder realizar esse tipo de chute. A parte de trás aqui da nossa coluna, também chamado como músculo dorsal, ele também tem que estar bem preparado, porque é ele que vai estruturar
vai estruturar, né, sustentação e equilíbrio na hora do chute. Então, a gente vai ter aqui, ó, o quadríceps, né, que é a parte da coxa, a gente vai ter o tibial anterior, o adutor, o semimbranáceo, o grácil, gastrocnêmio, o solo, tibial posterior. Lembrando que esses músculos, eles precisam ser bem alongados antes da prática da atividade física. Por quê? Porque eles tendem a ocasionar lesões, se não bem alongados. Por exemplo, imagine eu fazer um chute com essa intensidade e não fazer o alongamento. Então, algum músculo desse aqui, principalmente esses músculos ainda estão mais próximos à virilha, eles tendem a machucar, tá? A lesionar. Aí trouxe aqui também o exemplo de uma manchete no vôlei, né? A gente vai usar o bíceps, tríceps, deltoide, né? Vai usar bastante a parte superior, mas como vocês podem ver na figura aqui também, a gente vai utilizar a parte inferior, né, o quadríceps, face lateral, adutor, gastrocnêmio, tibial, tá? Então, assim, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Meninas, vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Pode abrir o microfone e perguntar se vocês têm alguma dúvida, quer que eu volte em alguma parte, explico de novo, se ficou alguma dúvida, porque daí eu já vou prosseguir para as atividades, tá? Não? Tranquilo? Posso ir para a atividade? Pode abrir o microfone para responder. Por mim, ok. Tá tudo ok. Maria, tranquilo? Beleza, só na hora da atividade que vai dar dúvida, mas... Mas não tem problema não, ó. Isso, eu vou ler elas agora, e depois depois de ler, eu vou fechar aqui, e aí a gente vai para o WhatsApp, tá? E aí vocês podem estar perguntando lá, tranquilo? Porque eu tenho que editar ainda o vídeo para mandar lá, então isso demora um pouquinho, tá bom? Combinado? Tá, então tá, eu só vou voltar na apostila com as atividades, tá? Então, ó, atividade número 1. Sabemos que o esqueleto de um adulto e o de uma criança apresentam algumas diferenças. A respeito do esqueleto humano, nas diferentes fases da vida, marque a alternativa correta. A. O esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 150 ossos. B. Em uma criança, observa-se um número maior de ossos que posteriormente serão absorvidos pelo corpo. No adulto, observa-se um número menor de ossos, pois à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos se unem. D. Em uma criança, existe um número menor de ossos, pois nesta fase essas estruturas são constituídas por cartilagem. Vocês vão assinalar a alternativa correta, tá? Número 2. Determine a alternativa que indica corretamente o nome dos ossos que compõem os membros superiores, braços e antebraços. A. Una, tíbia e fíbula. B. Húmero, tíbia e fíbula. C. Rádio, tíbia e una. Ou húmero, rádio e una, tá? 3. Do que consiste o sistema esquelético ou esqueleto e quais as suas funções? Então, vocês vão explicar primeiro do que o sistema esquelético é constituído e depois, na sequência, vocês vão colocar quais as funções do sistema esquelético, tá ok? Vamos lá. 4. O sistema muscular é formado por 3 tipos de músculos. Quais são eles? Dê exemplos de onde podemos encontrá-los no nosso corpo. Então, vocês vão falar do que o nosso sistema muscular é formado, certo? São 3 tipos de músculos. Então, vocês vão citar quais são eles, e depois vocês vão dar exemplo de onde a gente pode encontrar no nosso corpo, tá? Esses músculos, ok? 5. Uma pessoa que faz academia fica inchada, porque a atividade física estimula as células já existentes a aumentarem o seu volume, e, consequentemente, vemos o crescimento do bíceps, do gastrocnêmio e outros. O trecho citado refere-se ao tecido. Qual tecido que nós estamos falando? O tecido muscular liso,
o tecido muscular estriado esquelético, o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo cartilaginoso. Tá? Assinalar a alternativa correta. 6. No texto acima, podemos encontrar várias imagens de atividades e exercícios físicos que utilizam uma gama de músculos durante a sua realização. Em que atividade se exige mais da parte inferior do nosso corpo, as pernas? E aí vocês vão justificar a sua resposta. Por que aquela atividade exige mais da parte inferior do nosso corpo? Então, por exemplo, assim, se eu colocar aqui a corrida, por que a corrida trabalha mais a parte inferior, certo? Então, é isso que vocês vão fazer, tá? São 6 perguntinhas só. Aí, eu preciso o seguinte, que agora que vocês vão realizar a atividade, vocês precisam entrar, tá? Lá no Teams, equipes. Quando vocês entrarem em equipes, vai ter lá, assim, educação física, né? Vocês vão clicar nessa equipe de educação física, vai ter lá em cima tarefas. Lá em tarefas, na hora que você clica, já vai ter as 6 perguntinhas lá. E aí vocês podem estar respondendo por lá mesmo, tá? Quem não tiver ainda a equipe, no caso, para acessar o Teams, eu vou disponibilizar agora a apostila ali no grupo, tá? Aí você pode estar anotando isso aí para depois passar aqui no Teams na hora que a equipe for liberada para vocês, tá bom? Alguma dúvida? Não, da minha parte não, professora. Ok. Maria, alguma dúvida? Então tá. Aí, meninas, então eu estou encerrando a aula, tá? Obrigada pela atenção. E aí eu vou estar atendendo vocês agora pelo WhatsApp, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar e perguntar. Obrigada. Obrigada.